Bom, pessoal, então, esse é o código de deontologia de enfermagem, né? É o nosso código de ética. E uma coisa que eu acho muito importante é o conhecimento sobre o nosso código de ética. Repetindo, tem uma máxima no direito que diz que o direito não socorre aos que dormem. Ou seja, se você não conhece a norma, se você não conhece seus direitos, você não vai procurá-los. E você, obviamente, vai perder esse direito. Nessa minha carreira aí de alguns aninhos, por conhecer um pouquinho do código de ética, não é uma coisa que a gente fica toda hora lendo, né? Eu pude me abster de algumas coisas e pude exigir outras por saber do nosso código de ética. E esse é um código novo, é o código de 2017. É a resolução do COFEN 564/17, que aprova o novo código de ética dos profissionais de enfermagem. Então, quando você abre a lei, vem um monte de considerando, e depois vem o resolve, né? Resolve no primeiro artigo, né? No artigo 1, aprovar o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o anexo desta resolução, para observância e respeito dos profissionais de enfermagem. E quem são esses profissionais de enfermagem? A gente tem o costume de ver só enfermeiro, técnico e auxiliar, mas a nossa carreira, né, a nossa profissão, ela tem outras categorias envolvidas. Então, vamos lá. Quem deve se submeter ao novo código? Então, são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, as obstetrizes e parteiras e aos atendentes de enfermagem. Então, tem um bem como os atendentes de enfermagem. Mas, Raquel, atendente não acabou? Ok, então vamos um pouquinho mais para frente. O atendente de enfermagem exerce funções elementares quando há ausência de recursos humanos habilitados. Até 90, mais ou menos, a gente ainda tinha muito profissional atendente de enfermagem atuando nos hospitais, nas clínicas, nos centros de saúde, né? Eles estavam calcados na lei. Só que, com a nova lei de 86, para poder atuar na saúde de enfermagem, seria necessária uma habilitação. Só que esses atendentes muitas vezes chegavam a campo sem nenhuma habilitação. Eu mesmo trabalhei no Hospital Arapiara e lá a maioria dos profissionais da enfermagem eram atendentes. Entravam como porteiro, como copeiro, como cozinheiro, como pessoal da limpeza, e como alguns tinham vontade de trabalhar na enfermagem, tinham algum tipo de empatia com o paciente, eles acabavam sendo absorvidos para as atividades de enfermagem, porém sem a capacitação. Bom, com a lei que veio em 86, foi dada uma concessão legal para este profissional apenas para os profissionais já trabalhando na área antes de 25 de junho de 86, que eles poderiam continuar trabalhando na enfermagem, porém em funções elementares. O COFEN também regulamenta as tarefas exercidas pelo atendente de enfermagem. Então, são elas relacionadas com a higiene e conforto do paciente, como preparação de leitos, encaminhamento e identificação de roupas dos pacientes, relacionadas com o transporte do paciente, auxiliar a equipe de enfermagem no transporte, como maqueiros, né? Preparando cadeiras, preparando macas, relacionadas com a organização do ambiente, manter limpo o ambiente de trabalho,
colaborar com a higiene do paciente, na organização do material que vem do centro de material esterilizado, na organização da roupa vinda da lavanderia, etc. E relacionadas com consultas, exames ou tratamentos, levar o material, etc. Então, e relacionados com o óbito, que é auxiliar na preparação e destinação do corpo. Vocês vão ver que minimamente o atendente de enfermagem exerce qualquer atividade relacionada diretamente com o paciente. É mais em relação ao sistema de apoio. No artigo 4º, diz que este código, esse código de deontologia, poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem por proposta de 2/3 dos conselheiros efetivos do Conselho Federal ou mediante proposta de 2/3 dos conselhos regionais. Então, pode partir das duas instâncias as propostas de alteração. O parágrafo único diz que a alteração referida deve ser, então, precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos conselhos regionais, sob a coordenação geral do COFEM, em formato de conferência nacional, precedida de conferências regionais. Então, essas reuniões onde se discutem as alterações aqui no COREM, depois os COREMs se reúnem para levar para a conferência e possivelmente fazer alteração. Essas alterações têm que ser publicadas pelos órgãos de imprensa e pelos próprios órgãos de divulgação do COREM. No capítulo 1, eu vou falar isso 5 vezes aqui. O capítulo 1, ele trata dos direitos do profissional de enfermagem. Então, quando se cair lá na prova, do que trata o capítulo 1 do Código de Deontologia da Enfermagem? Ele trata dos direitos. Se perguntar na prova, os direitos da enfermagem dentro do Código de Deontologia estão em qual capítulo? Estão no capítulo 1. Lá na frente, no escopo de qualquer pergunta, pode dizer assim, mencionar algum direito, dizer que ele é pertencente ao dever. Então, prestem atenção em tudo que é direito, porque algumas vezes o direito pode se confundir com o dever. Então, eu vou estar dando essas dicas, do que pode ser confundido, mas é importante ter o texto bem lido, marcado, grifado, repetido na frente do espelho, para que vocês guardem que, primeiro, que o capítulo 1 trata dos direitos, e segundo, quais são os direitos tratados no capítulo 1. Então, falei 5 vezes a mesma coisa para vocês não esquecerem, que o capítulo 1 trata dos direitos. Então, artigo 1º, o direito fundamental da enfermagem é exercê-la com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, com autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Ou seja, é a nossa dignidade do trabalho. Artigo 2º diz que é direito do profissional de enfermagem. Então, quem são os profissionais? Vamos lembrar? Enfermeiro, técnico, auxiliar, atendente, aqueles que já estavam na ativa antes da lei, parteiras e obstetrizes. Exercer atividades em local de trabalho livre de riscos e danos e violência física, psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais da enfermagem. Artigo 3º diz que também é direito nosso apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional,
do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação vigente. Ou seja, se vai ter uma conferência, se vai ter uma reunião de conselho, é direito nosso solicitar a ausência remunerada do trabalho para participar desses movimentos de defesa da nossa dignidade profissional. Alguém quer fazer um comentário? Pessoal, eu esqueci de dizer no início, vocês podem interromper, perguntar e comentar a hora que vocês quiserem, ok? Seguindo. No artigo 4º, diz que é direito nosso participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Então, aqui eu vou tentar para vocês. Isso é um direito. O texto, ele parece que ele embute também uma obrigação, porque fala de responsabilidade, fala de... Só um minuto de admitir uma pessoa aqui. Fala de responsabilidade, fala de observar preceitos éticos, mas é um direito participar dessa prática multiprofissional e interdisciplinar e transdisciplinar. O artigo 5º preserva o direito de associar-se, de exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos, obviamente, os requisitos legais. Quem são esses requisitos? Estar em pleno direito e gozo de suas atividades ou estar habilitado legalmente. O artigo 6º, ele diz que é direito aprimorar os seus conhecimentos técnicos científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que vão dar sustentação à prática profissional. Ok. Quando a gente vai estudando o código e chega lá no artigo 55, o texto começa a parecer muito igual. Então, eu trouxe o artigo 55 aí para vocês verem. Aprimorar os conhecimentos técnicos científicos, ético-políticos, tudo igual, né? E aí vem um trechinho na frente que pode ser o nosso gancho de lembrete do que pode ser direito e o que é dever. Porque esse artigo aí, ele está dentro do capítulo de deveres. Se falar em benefício da pessoa, família, coletividade e do desenvolvimento da profissão, nós estamos falando de um dever. Então, pegadinha de prova, né, gente? Pega esse texto aí, aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, parará. Aí você lembra lá do artigo 6º, do capítulo dos direitos, fala assim, isso aqui é um direito, e pá, põe lá, direito. Mas você esquece de ler até o final, que aqui nós estamos falando de devolver esse conhecimento aprimorado em benefício da comunidade, né? Da pessoa, família, coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, fiquem atentos, isso aí é dever. No artigo 7º fala que nós temos direito... Oi? Bom dia. Bom dia, quem está entrando? A Tati. Oi, Tati, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Qual que é essa matéria? É o Código de Ética da Enfermagem. Ah, tá. Beleza. Eu vou mandar esse material para vocês pelo e-mail e também essa aula vai estar gravada no YouTube, lá no meu canal, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, linda. Nada, vamos seguir aí. Eu já estou no artigo 7º, tá? Tá bom. Vamos lá. É direito dos profissionais da enfermagem, de todos aqueles já citados, ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional.
Então, não só aqueles dados pessoais, como também as condições de saúde do paciente, nós temos todo o direito de saber tudo a respeito do paciente, no que vai implicar o exercício profissional. O artigo 8 garante a nós o direito de requerer ao Corém, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Isso aí vale entre os colegas, em relação aos nossos subordinados, em relação aos nossos superiores e em relação aos nossos usuários. Ou seja, qualquer pessoa que nos atinge, nos agrava de qualquer forma, que a gente se sentir aí ofendido ou sentir diminuído ou excluído, o conselho, a gente tem que reportar ao conselho de forma fundamentada para que medidas cabíveis possam ser tomadas. O artigo 9 diz que é direito nosso recorrer ao Corém de forma fundamentada quando formos impedidos de cumprir este código que a gente está lendo aqui agora. Também a legislação do exercício profissional e as resoluções, as decisões e pareceres normativos que muitas vezes estão fora do código, mas também fazem parte da nossa legislação, emanados pelo sistema COFEM e CORENS. No artigo 10, diz que é direito nosso. Estou reforçando o que é direito, para na prova vocês lembrarem o que é direito, né? É direito ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Então, por exemplo, dentro da prefeitura, nós temos o direito de ter acesso aos protocolos e também de participar na elaboração. Nós temos dentro da secretaria muitos protocolos que já citam lá os enfermeiros que participaram em vários, inclusive no de saúde da mulher, tem a minha colega Márcia Bernardini, que estudou comigo na faculdade. Só não vou contar para vocês em que ano, porque eu sou muito jovem, vocês vão descobrir minha idade. Mas a Márcia Bernardino é uma enfermeira brilhante que participou lá do protocolo de saúde da mulher. No artigo 11, diz que é direito nosso formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Dentro da prefeitura, gente, isso é muito tranquilo. Os enfermeiros são muito atuantes em todos os pontos. Agora, isso não é muito comum nos hospitais, principalmente nos hospitais privados. E talvez até por medo de ser demitido, de sofrer represália, muitas enfermeiras não exerçam esse direito. Mas a enfermeira que tem segurança do seu fazer, tem segurança do conhecimento da lei, ela pode impor. No artigo 12, diz que é direito abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. Aqui eu vou fazer uma pausazinha para contar uma experiência de ontem, vivida ontem. Eu atendi na quarta-feira um casal, que eu vou omitir o nome por razões óbvias. A menina está grávida e ela veio fazer o teste de sífilis, sendo que a gente já tinha pedido, né, dentro do protocolo, mas ela apareceu no acolhimento pedindo o exame de sífilis e ela estava com o companheiro dela. Então, eu encaminhei para o teste rápido, ela já estava com o exame de sangue processando, colhido na última consulta, mas eu percebi uma certa situação, encaminhei para o teste rápido
e o companheiro também pediu o teste rápido. Bom, ele fez, ela deu negativo e ele também. Só que a gente entrega o resultado somente para o paciente. Então, os dois foram embora, né? Quando foi na sexta-feira, o sujeito volta querendo saber o resultado da esposa dele. E aí, dentro do acolhimento, eu falei que eu não faria isso por violar o código de ética, né? Uma vez que eu tenho que zelar pela intimidade da pessoa, esqueci a palavra, pelo sigilo, e falei que não ia fornecer. Ele virou para mim e falou assim, não, mas é o meu direito de marido? Não, é direito dela inalienável, ou seja, é só dela. E aí ele falou que ia me processar porque eu não queria entregar esse resultado para ele. Não, o resultado eu entrego para ela, você resolve com ela lá se ela vai te contar ou não. É direito dela não te contar. E aí, gente, a gente se depara, né, no dia a dia, como eu estava estudando o código de ética, eu lembrei disso, isso foi uma coisa muito viva. Mais na frente eu vou contar mais uma experiência para vocês. No artigo 13, nos garante que é direito suspender as atividades, sejam individuais ou coletivas, se o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional, ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. E aí eu vou dizer para vocês que alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu tomei essa atitude, porém eu não comuniquei ao Conselho Regional de Enfermagem. Essa norma não estava viva na minha memória e eu comuniquei apenas à instituição. Nós trabalhávamos na unidade, nosso anexo, que funciona na Monte Alverne, e a sala de ginecologia, de atendimento à saúde da mulher, ficava num quarto à parte, uma suíte à parte. E com a falta de manutenção do telhado, começou a ter goteira que caía de cima, passava pela fiação elétrica e pingava na cabeça da gente. Então, à medida que a gente foi podendo, a gente foi desviando dessa goteira, porque a goteira também variava de lugar. Fazia uma pocinha num lugar, daí a pouco começava a pingar em outro. E a gente pediu para poder consertar, não é possível, não temos pessoal, não temos material. Quando chegou um dia, como diz, foi a gota d'água, literalmente, né? Uma colega nossa foi colher o material citopatológico. Na hora que ela acabou de passar o esfregaço na lâmina, a gotinha veio lá do teto e caiu na lâmina e lavou todo o material. Ela levantou numa revolta muito justificável, e na época eu estava respondendo pela gerência, ela levantou numa revolta e falou assim, olha, não tem condição de trabalhar nessa sala. A gente fica mudando toda hora, com água caindo na cabeça da gente, agora fiz essa coleta, aconteceu isso. Eu disse, gente, eu vou suspender. Já que a gente tenta arrumar a sala, eles não vêm arrumar. Que a gente tenta modificar o layout para atender o paciente e não resolve, eu vou suspender o atendimento. E imediatamente eu liguei para o distrito, na época já era o Everton, e eu comuniquei que eu estava suspendendo as atividades de coleta de citopatológico, estava interditando a sala de ginecologia porque não tinha condições de trabalho lá. Gente, com 15 minutos estava o nosso G1 e mais 2 pessoas, e com 2 horas já tinha uma pessoa subindo no telhado para consertar o telhado e fazer aquela operação tapa-buraco, e no dia seguinte a sala já estava disponível para a gente trabalhar. Isso não foi uma solução definitiva, porque muito depois voltou a ter problema,
Mas o que faltou ali? Faltou eu comunicar ao meu Conselho Regional de Enfermagem, porque a minha atitude, é claro que ela foi para preservar tanto o paciente quanto o profissional. Mas se a gestão quisesse me punir de alguma forma, eu deveria ter comunicado ao meu conselho para que ele pudesse me defender, porque eu estava preservando ali direitos tanto profissionais quanto do paciente. Então é coisa para vocês aprenderem. Quando tomarem decisões assim, comuniquem ao conselho, não façam como eu fiz. Bom, no artigo 14, diz que é direito aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Esse artigo aí trata da sistematização da assistência de enfermagem, que a Luciana vai esmiuçar isso em uma aula posterior. O artigo 15 diz que é direito nosso exercer cargos de direção. Nós temos dentro da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde, vários enfermeiros exercendo cargos de gestores, né, de gerentes de unidade, de gerentes de serviços, de coordenação no âmbito da saúde ou em qualquer área que se ligue direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. Nós temos hoje enfermeiros lá na gerência de, não sei se é RH, mas alguma coisa relacionada com RH da prefeitura. Por quê? Está diretamente ligada ao exercício profissional da enfermagem. O artigo 16 diz que é direito conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Então, a gente tem... Oi? Só um minuto. Não passou o slide para mim. Vou voltar e ir para frente de novo, tá? Ah, tá. Aí, deixa eu voltar que agora foi demais. Tá no artigo 16? Isso, obrigada. Beleza. Então, vamos retomar aí. O artigo 16 diz que é nosso direito conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Atualmente, nós estamos com alunos, no caso do Centro de Saúde Horto, com alunos da UNA fazendo estágio na nossa unidade. Então, o que elas vão fazer lá, o que elas estão fazendo, é direito que a gente saiba. O que vocês vieram fazer? Vocês vão trabalhar, aprender a fazer as atividades de enfermagem, ou vão fazer uma pesquisa, ou vão fazer um projeto aqui dentro. É direito nosso saber o que esse grupo de estudantes está fazendo ali dentro. Qualquer profissional de enfermagem, né? Tem gente que não tem muita paciência com auxiliar ou com técnico, porque ele fica querendo, né? Alguns ficam querendo saber o que eles estão fazendo. É direito dele. Afinal de contas, está no mesmo ambiente de trabalho, pode impactar no trabalho dele, né? No exercício profissional dele. Então, é direito. No artigo 17, nos garante o direito de realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Então, vamos lá. É garantido somente a um enfermeiro ministrar cursos e aulas, capacitações, treinamentos. Isso é privativo nosso. As parteiras e obstetrizes, desde que habilitadas, né, com curso superior, também têm esse direito. Mas os técnicos e os auxiliares, apesar de, né, de muitos terem uma experiência admirável de poderem colaborar, eles não têm o direito legal, por exemplo, de entrar num curso de auxiliar de enfermagem e dar aula de anatomia, ou de dar aula de prática de enfermagem. Isso aí é
específico do enfermeiro. Assim também a pesquisa e a extensão. O artigo 18 nos garante reconhecida a autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. Gente, eu coloquei esse link aí, quem quiser copiar e buscar, vocês vão ver euzinha, né, numa produção científica. Há quantos anos atrás? Há uns 6 anos atrás, 7 anos, acho que um pouquinho mais, nós elaboramos um protocolo para tratamento de feridas dos pacientes internados no Hospital da Previdência, o HGIP. E a gente participou de todas as etapas de pesquisa, evolução das feridas, escolha de coberturas, fotografias sequenciais, relatórios dos resultados, e a gente publicou depois esse manual, e ele está disponível aí nesse Passei Direto. Vocês vão ver o meu nomezinho lá como uma das enfermeiras autoras desse projeto. Então, eles respeitaram, né, a autoria de cada uma de nós que está lá dentro dessa produção técnico-científica. Bom, tá vendo essas duas lindas aí? Somos as professoras. A gente não conhece todos vocês, né? Não conheço o Jove pessoalmente. A Carla também, acho que não conheço a Carla. São essas duas pessoinhas aí. Não, eu fui indicação da Lu. Então, eu conheço a Lu aqui. Essa linda da direita aí essa linda da direita aí sou eu. É claro que você me vê aí no videozinho, eu estou um pouquinho diferente. Mas eu não sou boba de colocar minha foto de velha aí, né? Vou colocar uma foto bem bonitinha para vocês. E a Lu, quem não conhece a Lu... Continua plena. A Lu linda também tá aí. Para quem não conhece a Lu. Então, o artigo 19... ele nos garante o direito de utilizar de veículos de comunicação. Então, eu posso fazer uma propaganda na internet, posso fazer um folheto, uma propaganda no rádio, né? Nas mídias sociais, nos meios eletrônicos, para conceder entrevistas, para ministrar cursos. Não é o que nós estamos fazendo aqui? Utilizando uma mídia social, um aplicativo para ministrar cursos. Estou de acordo com o Código de Ética de Enfermagem. Também palestras, conferências sobre assuntos, então, de sua competência e divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Então, vocês têm essa finalidade educativa, né, para poder passar no concurso. Então, eu posso dar esse curso aqui, né? Estou de acordo bonitinha com a lei. O artigo 20 nos garante o direito de anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais. Eu coloquei um grifo, um sublinhado aí no legais, por quê? Hoje a gente tem um outro profissional entrando aí no meio da saúde, meio que fica entre o profissional doméstico e o profissional de saúde. É uma profissão limítrofe, né? Que é o cuidador de idosos. Então, hoje já tem um curso de cuidador de idosos, mas ele faz algumas atividades que podem ferir o código de ética da enfermagem. Então, para ele fazer determinadas coisas, ele tem que estar capacitado. O cuidador de idosos, quando ele não é habilitado, por exemplo, ele não pode aplicar nenhum injetável no paciente. Ele não pode, por exemplo, passar uma sonda vesical de demora no paciente. Tem que ter o quê? Habilitação. Além de científico e técnica, ele tem que ter habilitação legal. Quando eu trabalhava na Previdência,
eu trabalhava no CTI infantil e eu ainda não sabia introduzir o catéter epicutâneo. E aí, quando eu pegava plantão que tinha que passar o epicutâneo, eu ficava perdida, tinha que ficar pedindo outras enfermeiras para poder irem lá e fazer, porque eu não tinha tido a capacitação ainda. Estava pedindo, a minha chefia disse, olha, eu preciso ser habilitada nisso, preciso de um treinamento, e as coisas não acontecem tão rápidas no serviço público, né? Minha surpresa, num domingo de manhã, quando o médico indicou um catéter epicutâneo num bebezinho, num prematurinho. E aí eu falei assim, olha, eu não sei passar esse catéter, não tenho habilitação, eu vou chamar minha colega que trabalha em outro setor para ela passar. Então, gente, uma auxiliar de enfermagem me chamou no canto e falou assim, Raquel, você quer que eu te ensine? Olhei para ela e falei assim, Você passa epicutâneo? Porque eu estou pensando aqui na questão da habilidade técnico-científica. A habilidade técnica ela poderia até ter, mas não tinha habilidade legal. Mas naquele momento eu virei para ela e falei assim, não, eu quero que você me ensine, sim, se você sabe. Gente, ela fez um treinamento comigo que eu fiquei de boca aberta. Ela passava o epicutâneo dentro de uma técnica muito organizada, melhor do que a que eu tinha observado a minha colega fazer. Porém, ela não tinha habilitação legal, então ela não podia exercer essa função. Então é muito importante a gente se ater que a pessoa tem que ter para exercer determinadas funções, até quando a gente vai delegar alguma tarefa para o nosso subordinado, a gente tem em mente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque se você delega algo que ele não está legalmente habilitado, ele pode depois vir e te processar, ok? Fica atento nisso. Mas nós temos o direito de anunciar a prestação de serviços, inclusive remuneradas. Estou falando inclusive remuneradas de forma privada. Bom, o artigo 21 diz que é nosso direito negar-nos a sermos filmados, fotografados ou expostos em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Lá na unidade, já aconteceu umas 3 ou 4 vezes, de a pessoa querer algum tipo de serviço que não era possível para aquela pessoa ou para aquele momento. E a pessoa dizendo para mim, olha, repete porque eu vou gravar aqui. Eu falava assim, não vou falar. Não, eu estou gravando, a pessoa não quer falar. É meu direito não expor a minha figura, não expor a minha voz em dispositivos de gravação. O artigo 22 nos garante que nós podemos recusar a executar atividades que não sejam da nossa competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa que vai receber o cuidado, à família e à coletividade. Aí eu coloquei o exemplo aí, farmácia. Já passei por N gerentes e sempre eles querem delegar para nós algumas responsabilizações para que a gente possa assumir alguns setores, né? Então, por exemplo, vacina, setor de vacina é da enfermagem. Me responsabilizo, assumo, trabalho, faço inventário, faço treinamento, volta e meia eu entro na sala de vacina para ajudar. Qualquer problema que acontece na unidade, remetem a mim para que eu possa dar uma resposta para o usuário. Porém, quando vem querendo colocar a responsabilização das atividades da farmácia para mim, eu não aceito.
Eu não aceito, não é agora que a gente tem o profissional farmacêutico do NASF, não. Eu nunca aceitei. Desde a primeira gerência, na hora que vinha, Raquel, você pode ficar com a farmácia? Não, não fico com a farmácia. Fico com a sala de curativo, com a sala de observação, fico com o acolhimento, com a vacina, com os treinamentos, as capacitações de enfermagem, mas eu não fico com a farmácia. Não tenho competência técnica, não tenho competência legal, e eu tenho direito de me recusar. Uma vez só, uma gerente quis impor isso, e ela, justamente, a única gerente que fez isso era enfermeira, e aí ela me chamou no canto, evocou o fato de eu estar no estágio probatório, né? Falou que naquele momento, ser encaminhada para a corregedoria não seria bom para mim. E aí, naquele momento, claro que com um nó na garganta, né, de ver uma colega fazendo aquilo comigo, eu disse, olha, eu acho que não é bom nem para mim, nem para você evocar um código de ética de enfermagem para resguardar um direito meu. Eu acho que você também poderia pensar melhor, porque ela falou que eu deveria pensar melhor e me recusar em assumir qualquer setor que fosse. Eu também acho que seria legal você pensar melhor, porque um código de ética jogado na cabeça de um gestor ia ficar muito ruim, né? E aí o assunto morreu e eu nunca assumi. De lá para cá eu nunca assumi farmácia. Essa história de, é só para você dar o suporte, é só para você ser uma referência. Não, é completamente diferente você trabalhar em uma farmácia exercendo a função de enfermagem, aplicando injeção, medindo pressão, medindo glicemia, fazendo alguma orientação. Você está exercendo a enfermagem dentro daquela instituição que por acaso é uma farmácia. De você assumir a assistência farmacêutica, a responsabilização pela atividade da farmácia. Isso aí é direito nosso recusar-nos. E, finalmente, o artigo 23, ele diz que é nosso direito requerer junto ao gestor a chamada quebra de vínculo da relação profissional-usuários quando houver risco à sua integridade não só física, mas também moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, eu não posso simplesmente dizer para o paciente, não te atendo, sem procurar outra pessoa para manter a continuidade do cuidado. Então, dentro da unidade, por exemplo, né, do meu cotidiano, eu tenho uma paciente que eu não a atendo de forma alguma. Quando eu estou no acolhimento e ela vem requerer qualquer coisa, uma consulta ou uma avaliação, eu peço para guardar, procuro a minha colega enfermeira e peço. E a gente faz essa troca. Eu também atendo pacientes para os quais as outras não têm vínculo mais. Não vou atender essa pessoa. Por quê? Houve uma situação em que eu me senti injustiçada, fui mal interpretada, fui agredida pela paciente, sendo que eu estava lutando pelo direito dela. Então, para mim, rompeu ali o vínculo, a relação de confiança. Então, tudo que eu disser ou tudo que eu fizer, ela pode transtornar e querer me prejudicar. Então, como eu já tenho essa dificuldade pessoal com ela, acabou. Ela vem, eu peço outra pessoa para atender e ela tem o seu direito resguardado, nenhum direito lhe é vedado, mas eu me reservo o direito da minha integridade moral, porque ela atacou a minha integridade moral dentro da unidade. O que eu ainda não fiz, né, lá atrás, que eu vou ter que fazer, né, é comunicar ao Corém
que eu não atendo aquele usuário. É lógico, se ela chegar lá em uma situação de emergência, de urgência, óbvio que vai ser completamente diferente a minha postura em relação a ela. Eu vou dar o atendimento que dê o suporte à vida. Mas aquela relação de contínuo atendimento, essa aí eu tenho direito de não atendê-la. Pessoal, vou abrir o áudio aqui. Aliás, eu quero que vocês abram o áudio para falar suas perguntas, colocar as suas dúvidas. E eu não vou passar para frente agora, porque eu quero que vocês guardem bastante esses artigos que tratam dos direitos, para não confundir com o que vem para frente. Esse código ele é um pouquinho diferente do anterior, porque ele é mais enxuto, ele traz menos capítulos, porém, ele não omitiu nada do que deveria ser tratado. Ele simplesmente está mais objetivo. Então, eu queria que vocês abrissem o áudio e fizessem seus comentários. Ô, Raquel, Diga. você falou da competência do farmacêutico, né? Que ele é responsável pelo setor da farmácia. Em relação à caixa de medicamentos de urgência, que fica na sala de medicação, né? É de competência agora do enfermeiro verificar a qualidade, repor a caixa. Oi, o som sumiu? Tá me ouvindo? Diga. Você falou da competência do farmacêutico, né? Que o setor da farmácia é de competência do farmacêutico. Sim. Em relação à caixa de medicamentos, a caixa de medicamentos de urgência, que fica na sala de medicação. Sim. Agora, isso mudou, né? Agora essa caixa de medicamentos é competência do enfermeiro? Não, essa é uma competência compartilhada. Entre o farmacêutico e o enfermeiro? Isso, qualquer um dos dois pode exercer essa atividade. Então, você imagina, num período de 30 dias que o farmacêutico esteja fora ou de férias, ou ainda que ele tenha a sua licença maternidade de 6 meses e ainda não tenha uma substituição, a gente vai deixar a caixa a Deus dará para passar aperto com uma possível parada cardiorrespiratória? Então, a gente tem que ter o princípio da razoabilidade, né? Então, são duas coisas diferentes, tá? A legalidade e o protocolo interno de cada serviço. Então, dentro da prefeitura, pode ser tanto do enfermeiro quanto do farmacêutico. Em alguns hospitais, que são hospitais privados, essa competência pode ser só do enfermeiro. A dispensação desse medicamento, a vigilância das datas de validade e as orientações são privativas do farmacêutico. Mas o controle do carrinho de parada ou da caixa de parada, ele pode também ser exercido pelo enfermeiro, ok? Ok, eu perguntei porque eu recebi recentemente um POP de 21, um POP de setembro, falando que agora é competência do enfermeiro, ele que é responsável, né, por verificar e estar monitorando a caixa de urgência, repor medicamento, verificar a validade. Falando que não é mais competência do farmacêutico, que sim do enfermeiro. Isso é um POP, né? Igual eu falei. As instituições, elas podem ter sua organização interna. Mas esse POP pode mudar a qualquer hora, porque legalmente, tanto pode ser o enfermeiro quanto o farmacêutico. Ah, entendi. A gente recebeu isso por e-mail, foi da farmácia regional mesmo, da Leste. Vou te falar uma coisa, se a farmácia regional pode empurrar alguma coisa para o enfermeiro, eu te garanto que eles vão empurrar.
Só complementando o que ela está falando, talvez valha a pena. Eu não sei se tem algum tipo de núcleo de segurança do paciente onde você trabalha, porque também no hospital que eu trabalho teve alguns embates entre farmácia e enfermagem com relação aos carrinhos de parada. E aí a enfermagem faz o checklist todo dia do carrinho, né? Claro. Mas uma vez por mês, a farmácia, enquanto as farmacêuticas que fazem parte, na verdade, do núcleo de farmacovigilância, elas fazem uma checklist mesmo, mensal, com validade só dos medicamentos do carrinho de parada. Acaba que ficou compartilhado e desse jeito dividir um pouco as responsabilidades, né? A Perfeito. farmácia entra uma vez no mês e o checklist diário aí continua assim da enfermagem. Tá vendo? Os POPs, eles vão variar de acordo com as instituições, mas a competência legal você vai encontrar tanto no Código de Ética da Enfermagem quanto do de farmácia. É igual a orientação do paciente quanto ao uso de insulina. Na consulta de assistência farmacêutica, a farmacêutica ou o farmacêutico vai orientar o paciente sobre o uso, sobre a guarda, sobre a reposição da sua insulina, por exemplo, né? Sobre rodízio de locais de aplicação, sobre observar o local, se ele está tendo alguma reação ali de necrose, sobre a importância da temperatura enfim, todas as orientações relacionadas ao uso de insulina. Da mesma forma, o enfermeiro pode fazer e pode ser a mesma orientação. É lógico que nós, como enfermeiros, estaremos mais atentos às questões do cuidado e os farmacêuticos estarão mais atentos às questões da bioquímica do produto, né? É natural da profissão, mas o mesmo tipo de orientação pode ser dado pelos dois profissionais. É uma coisa compartilhada. E, aliás, eu acho que a melhor estratégia é ter isso compartilhado, né? Porque quando falta um profissional, o outro está habilitado. É terrível quando você vai, por exemplo, tem uma parada, você vai buscar um carrinho, na hora que você abre está faltando coisa, tem coisa vencida, coisa estragada. Quem passa o aperto é a gente. Por quê? Porque fica aquela briga. Isso não é meu, é seu. Isso não é seu, é meu. E aí é aquela história, né? Aquilo que qualquer um poderia fazer, todo mundo achou que o outro faria e ninguém fez. É a história das 4 pessoas, né? Qualquer um, todo mundo, ninguém e qualquer um, e todos. Então, dentro dessa questão aí da assistência farmacêutica que eu estou colocando, a assistência farmacêutica, ou seja, a organização da farmácia, os relatórios de farmácia, isso aí eu não participo. Não participo mesmo. Agora, se me chamar para vacinar ou fazer uma injeção dentro de uma farmácia, é outra coisa. Eu estou prestando assistência de enfermagem. Mais algum comentário, pessoal? Não? Tá todo mundo dormindo ou ninguém teve dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, gente, eu vou tentar compartilhar para vocês aqui. Eu vou mandar no e-mail, mas só para mostrar a carinha do nosso código aqui. Vou procurar aqui, então, no desktop. Eu converti o arquivo que eu peguei em PDF em Word, só que ele fica um pouquinho lento para compartilhar. Ô, Raquel, Só mais uma pergunta. Em relação ao atendente de enfermagem, eu perdi um pouquinho essa parte. Você, no Código de Ética, tem um atendente de enfermagem, né? O Código de Ética aplica-se ao atendente também.
Mas hoje em dia ainda existe o atendente? Então, se ainda existe, tá tudo velhinho já, né? Por É, quê? porque a gente não vê mais, né? Tá aparecendo para você aí o slide que eu coloquei? Ô, Sim, Kel, Então, lá nesse no. segundo tópico aí, tem um grifadozinho vermelho. Tá vendo? sim. Então, fala o seguinte: desde 1994 é proibido permitir o ingresso de novos atendentes de enfermagem. Para trabalhar na enfermagem, tem que ter habilitação mínima de auxiliar de enfermagem, que é o curso de 1 ano, e de técnico de Sim. enfermagem, que é o curso de 1 ano e meio. E o curso superior de enfermagem, que vai de 3 anos e meio a 5, dependendo da instituição. Agora, novos atendentes de enfermagem não podem ser contratados nem para essas funções elementares. Então, só podem atuar quem foi autorizado antes de 86. Então, Ah, sim. se existe ainda alguém na ativa, né? Então vamos lá, 96, 2006, 16, 26 menos 5, coisa de 45, de 30, 45 anos atrás, né? Se ainda tem algum atendente que trabalhava com 20 anos como atendente, antes de 25 de junho de 86, já está com 60 e poucos anos, já está na beira de aposentar, se não aposentou. Mas, como ainda há a possibilidade, né, até 70 anos de idade, da pessoa trabalhar, inclusive no serviço público, ainda está dentro do período da lei. Acredito que daqui a pouco, quando essa lei fizer 50 anos, né? Essa lei do 7.498/86, quando ela fizer 50 anos, eu acredito que o código vai mudar, vai tirar a possibilidade do atendente trabalhar, inclusive nessas atividades tão elementares como as que estão descritas aí. Ah, ok, entendido. Obrigada. Por nada, mais algum comentário, pessoal?